Olá, pessoal! De volta aqui para mais um Vim. E Entendi. Vendeu, ô Pedrão, eu tô sabendo aí de uma história que, assim, vender coisa fácil já é difícil. E vender coisa difícil, como é que é? É, é bruto. É bruto, é? É bruto. Dá um contexto pra gente aí dessa coisa difícil que você vendeu. Dá um contexto pra gente. As empresas têm que, aqui no Brasil, nós temos algumas legislações em torno do assunto pessoas com deficiência. Uma delas atribui para as empresas a responsabilidade de contratar pessoas com deficiência obrigatoriamente, sabe? Em determinados percentuais. Na medida que a empresa vai crescendo, essa obrigação vai aumentando percentualmente até chegar num determinado limite, né? E para uma faixa de empresas, na medida que você toma um determinado tamanho, contratar pessoas com deficiência começa a se tornar um grande problema, porque a gente já não fala mais de contratar três, quatro, cinco pessoas, e sim 50, 60, 70, e para negócios muito complexos, né? Você imagina uma grande rede de supermercado, uma grande fábrica, um construtor de obras pesadas, que tem obra espalhada para todo lado, enfim. É, e esse meu cliente, que hoje, coincidentemente, fechamos a primeira venda da solução que ele desenvolveu, ele Parabéns. presta ser, obrigado, depois de um ano, quase um ano aí na busca, né? Ele presta serviço de consultoria e apoio para fazer isso acontecer. Aí você imagina, olha o encrenca. A empresa é notificada pelo Ministério do Trabalho que fala assim, você não está cumprindo cota. Aí o cara bate na nossa porta, me indica gente. A empresa está acostumada a isso, a bater na porta das ONGs, instituições sem fins lucrativos, falar, eu preciso contratar pessoas com deficiência, me indica currículo. É isso que as empresas procuram. As Ou empresas seja, não essa é vêm a com, solução alternativa que tem sido dada até hoje, é isso? até hoje, até Tá. hoje. E o que que seu cliente está vendendo? Ele vende um projeto. A gente construiu um programa de trainee de pessoas com deficiência que vai permitir a pessoa com deficiência experimentar vários postos de trabalho antes de se Legal. definir para valer qual vai ser a função que ela vai exercer. A pessoa com deficiência tem um monte de desafio, né? Incluir pessoas assim na operação é muito difícil. Só que qual que é o grande problema? As empresas elas não visualizam isso como um serviço. Para ela é o seguinte: a RH se vira e contrata pessoas com deficiência. E aí o RH sai correndo atrás igual maluco, né? Mas não consegue, dá pau. E aí, bicho, conseguir orçamento para esse tipo de serviço que a gente vende é um parto. O cara virar para a chefia e falar assim, ô chefe, contratar pessoas com deficiência não é o que a gente estava imaginando, não. Nós vamos precisar de um serviço para isso. Vamos Olha precisar de só. orçamento adicional para isso. Aí foi isso que a gente pediu aí para a clientela no último ano, né? E agora fechamos o primeiro. Chegamos num modelo de negócio legal e fechamos o primeiro. Mas é muito difícil. É você virar para a organização que não tem, nunca teve uma rubrica para aquilo dentro do orçamento, falar, organização, não é o que você estava esperando, não. Você vai precisar investir mais nisso aqui, não só dinheiro, quanto energia e tudo mais. Demonstrar para as organizações que o problema é muito maior do que elas pensam e fazer a coisa acontecer. É Não, isso. pô, interessante. Diogo, que situação que você já viveu, ou que parâmetros que você tem para algo algo que você nunca comprou? O problema está lá, você resolve ele de maneira diferente, mas você nunca comprou, você não tem referência, não sabe se é caro, barato, bom ou ruim. Quais são as estratégias que o comprador tem que ter para lidar com isso da melhor forma possível? acho que se a pessoa tiver real interesse em fazer o negócio acontecer, interesse sendo a palavra-chave disso daí, é você entender para que aquilo ali tá, para que aquilo serve. Se a visão da pessoa for simplesmente instrumental para cumprir uma regra, né, da sociedade, não basta, não é? Porque você vai ter um entendimento raso daquilo, você não vai entender para que aquilo serve de verdade. Quando você entende de verdade para que é a função de qualquer coisa que você tá contratando, você começa a conversar com um outro olhar, com um olhar talvez mais curioso,
com um olhar talvez mais empático e também funcional para que aquilo ali aconteça e a empresa dê certo. Então, acho que a primeira coisa é você entender para que aquilo serve. Partindo desse pressuposto que você já fez seu dever de casa, você entendeu para que aquilo serve, você vai para o mercado entender o que as outras empresas estão fazendo, o que já existe feito disso que eu estou contratando. Se a roda já foi inventada, não precisa inventar a roda de novo. Deixa eu descobrir o que o mercado diz, o que o mercado faz, quais são as boas práticas, né? E como que eu consigo adotar isso para dentro da minha empresa. Se eu não tenho uma régua, eu tenho que criar uma régua. Normalmente, essa régua, o primeiro traço dessa régua vem do primeiro contato que você tem com esse tipo de solução. Se o Pedro, por exemplo, é a primeira pessoa que eu vejo no mercado entrando em contato comigo sobre aquilo, o Pedro passa a ser o primeiro ponto da minha régua. E a partir disso eu vou desdobrar, eu vou aprender com o Pedro, vou entender, o Pedro, o que é o diferencial? O que é que acontece? Por que isso existe? E aí eu vou fazer meu trabalho de ir para o mercado e entender se o que ele falou está coerente, se para o objetivo que a minha empresa quer, se aquilo ali é o melhor. E a partir disso eu vou construir um diálogo em cima dele. Se eu não sei, se eu nunca contratei, se eu não tenho referência, não sei nem para que serve, eu vou ser só uma engrenagem ali, vai ser, né, transacional. Perfeito. Agora, olha só. Agora eu quero colocar uma casca de banana para os dois aqui. Porque já que a venda é de uma venda de algo que nunca foi muito bem elaborado, o problema existe, mas nunca foi muito bem elaborada a solução. E quem compra também não tem referência. Eu imagino que ter compromisso de longo prazo é complicado, porque vocês ainda vão descobrir algumas dificuldades, algum ajuste no meio do caminho. Esse tipo de venda e esse tipo de compra, ele deve ser sujeito a reavaliações de curto prazo ou não? Sem dúvida alguma. A gente tem que ter marcos velozes de medição para entender se a gente está indo realmente para o lugar certo, mesmo porque é inovação, né? Tomando como exemplo essa venda aí, a gente está inovando da maneira como a gente está trazendo. Dá um pouco de contexto para vocês entenderem o que eu estou falando. A gente tem 18,6 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Dessas 18,6, só 3%, 550 mil, estão no mercado de trabalho. É muito pouco, Olha, muito olha a pouco. importância disso, É. né? 18 milhões e 50 mil estão fora, nunca viram o mercado de trabalho na frente delas. Por outro lado, a empresa sempre questiona dos seguintes problemas, né? Eu divulgo minhas vagas para pessoa com deficiência, não aparece candidato. Quando aparece, o cara é super valorizado e tal. E esse número explica isso muito bem, né? Quando as empresas falam de contratar pessoas com deficiência, elas falam assim: eu vou divulgar e vou tentar encontrar gente qualificada, só que simplesmente não existe. 97% não tem a mínima qualificação. A gente criou um produto para mirar nos 97%, para aumentar essa boca de funil e trazer essa turma para a primeira experiência no mercado em um ambiente controlado para fazer acontecer. Mas é uma inovação, não deixa de ser. A gente está apresentando um cronograma de um ano de trabalho. Mesmo assim, vamos começar com turmas pequenas, com 5 pessoas, 3 pessoas. E no primeiro mês, bicho, eu já estou medindo, já estou começando a medir o que está acontecendo no projeto. No segundo mês, no terceiro, no quarto. Todo mês tem que ter medição, tem que ter uma análise para entender se a gente está indo para o lugar certo, fazer ajuste, pivotar, se necessário, até se chegar numa consolidação, né? Sem isso, se eu simplesmente vendo. Eu fiz a venda hoje, tá? Você acha que eu já estou comemorando? Eu dei um palminha assim e falei, cara, agora é que o bicho vai pegar mesmo. Agora é que a venda vai acontecer. Vai ter que entregar, né? Então, é corretíssimo. Mas a gente vai ter que analisar, tem que se analisar isso em marcos, para se realizar os ajustes de rumo frente ao objetivo final, né? Não, No final das, no final das contas, o que que a gente quer com esse projeto? A gente quer que uma pessoa com deficiência, que é repleta de N fragilidades, que normalmente pessoas sem deficiência não têm, que nunca trabalhou na vida, dentro de um prazo de 8, 9 meses, um ano, se torne um bom empregado para os nossos clientes. Olha Ô isso. Pedrão, eu até deixo uma sugestão aqui antes de eu colocar o Diogo aqui. É o seguinte: é muito interessante vocês coletarem e divulgarem esses resultados,
Porque esse é um projeto absolutamente de não clientelismo. É um projeto de apoio a um segmento importante da sociedade, mas sem clientelismo. Isso tem um valor grande. Tem, Diogo, tem. olha só, e o Pedro então falou de que você tem que ir mirando e ajustando, porque é novo, você nunca viu acontecer. Que aspectos, que variáveis são importantes de você colocar no tempo para controlar, para ver se precisa ajustar, mudar, pivotar, seguir? Que variáveis importantes são essas numa compra desconhecida? Eu acho que talvez o mais relevante, e até o Pedro já tratou de um ponto que é, hoje em dia é escasso qualificação de mão de obra. Então, você conseguir passar por um processo que requer um investimento fora da caixa, fora do que você está acostumado a fazer, e que aquilo gera algum resultado no termo de qualificação daquela pessoa, aquilo ali se torna um recurso valioso para a sua empresa, no fim das contas, né? E entenda, não vejo isso como falta de empatia, mas vejo isso como o quanto que aquilo ali pode ser importante para a empresa. E o custo de um turnover disso, não só legal em si, mas do esforço que você dedicou para poder fazer aquilo acontecer, pode ser muito frustrante no fim das contas. Então, você ser assertivo nisso, de produtividade, de aderência da pessoa àquela função que ela está fazendo, pô, isso precisa de uma lupa muito mais próxima para poder medir isso. Eu imagino o seguinte: se para pessoas que, né, todo mundo tem limitações, né? Mas com as limitações que a gente já está acostumado que as pessoas tenham, já é difícil a gente colocar pessoas certas no lugar certos. Quando você traz limitações que as pessoas não estão acostumadas a lidar, isso fica ainda muito mais complexo, né? E, e eu acho que no fim das contas é você, a medida é ter esse fit, né? Onde que a pessoa se encaixa, que ela se sente bem, que, né, com suas habilidades, que consegue produzir e fazer parte de uma equipe, enquanto, por outro lado, você tem que fazer a sua parte também, né? Garantir que os recursos para que aquilo ali aconteça estejam ali, que a equipe que esteja trabalhando com essas pessoas tenham a sensibilidade, né? Um treinamento de sensibilidade para entender a importância daquilo, no fim das contas, e para que a empresa consiga ser surpreendida também, né, positivamente, porque existem vários preconceitos, não é, de funções que são que não exigem talvez tanta expertise técnica, né, que normalmente são colocadas as pessoas com deficiência, mas a partir do momento que você tira esses limitadores, a estrada está livre para essas pessoas correrem e mostrar que elas podem ser, né, como qualquer pessoa consegue se desenvolver muito bem. Não, bacana. Pedro, dessa experiência aí de um ano, qual foi a maior barreira que você teve que vencer para essa venda acontecer? Credibilidade na proposta, porque a gente tem essa empresa em questão, ela está no mercado há muitos anos, 53 anos, para vocês terem ideia. Já lidou com o projeto de inclusão corporativa em vários contextos, em empresas grandes, etc. Mas esse projeto que a gente formatou agora, ele é novo, ele é único, né? O mercado tá acostumado a comprar um negócio chamado emprego apoiado. Tá? Isso está na boca dos RHs aí. E o RH sabe comprar isso. Normalmente, quando eles vêm procurando isso ou indicação, né? Só que esse é um modelo que, por si só, ele não atinge os 97% e a gente continua limitado aos 3%. Continua com os mesmos problemas, sabe? O trainee, ele veio para beber dessa fonte tão abundante em pessoas, mas faltando qualificação, né? E como é um modelo novo, convencer o cliente de que aquilo pode ser feito com o menor risco possível é o grande desafio, sabe? E clientes que estão, em sua grande maioria, são clientes com processos já enraizados há muito tempo. A gente só conversa com empresa tipicamente mineira acima dos seus 1.500 funcionários. Empresas com 2.000, com 3.000, com 4.000, em segmentos mil de mercado. Cada empresa é um segmento diferente. Você imagina o nível de conservadorismo dessa turma para comprar qualquer coisa. E aí você É, chega com uma inovação, um tema tão delicado como esse.
Não, perfeito. E o pior ainda, não é inovação em software palpável, não é inovação numa máquina, é inovação na prestação de serviço, que deixa o negócio ainda mais complicado, porque serviço, você tem serviços e serviços, né? E aí como é que eu confio? Pois é, mas aí você já está trazendo a última pergunta para você, e depois eu vou perguntar um negócio para o Diogo aqui. Que serviço, né? Não dá. Você só sabe se foi bom ou ruim depois, não tem antes, não é Depois, igual produto, né? O que você é, fez para vencer essa barreira? Fez algum teste? O que você fez para vencer essa barreira? a gente construiu uma formatação matadora, basicamente. E outra coisa, a instituição ela tem um respeito muito grande do Ministério do Trabalho, dos próprios auditores fiscais, sabe? A gente levou a proposta para o Ministério do Trabalho. A gente levou, explicou. O programa que a gente está pensando é assim assado. Inclusive, a proposta foi ajustada por conta dessa discussão com o próprio Ministério, né? Então, a gente ajustou, a gente tem os nossos cases preguiça. Eu recuperei os cases do emprego apoiado, que está dentro do trainee. Ele é um elemento dentro do trainee. Peguei case tanto de pessoas que performaram e hoje estão autônomas, gente com esquizofrenia que está lá na frente de caixa de drogaria treinando outros profissionais, etc. Resgatei isso, resgatei alguns números. Fomos ao Ministério do Trabalho, pegamos o aval do Ministério do Trabalho e formatamos a proposta de um jeito que inclusive a nível comercial, quando a gente compara uma empresa contratando uma pessoa com deficiência, tá? Qualquer que seja, e pagando um ano de salário para essa pessoa, a nossa proposta custa exatamente a mesma coisa. Beleza? O cara, sei lá, vai custar 35 mil contratar o João durante um ano sem qualquer ajuda nossa. Beleza? Contratando com a nossa ajuda, dentro do nosso programa, custa exatamente os mesmos 35 mil. Essa já é uma referência interessante para quem compra. Não teve mais o que discutir, não, não tem. A questão é, quem acredita, quem topa arriscar ou apostar naquele projeto ou não. Essa é a discussão, porque não tem mais o que se discutir a nível da proposta. A gente já colocou garantias, a gente tem reposição de pessoas, enfim. Chegamos num modelo super maduro e com baixíssimo risco jurídico, sabe? E em compliance com a legislação que o Ministério do Trabalho exige dessas empresas. Então, cara, você acredita no que eu estou dizendo e vamos testar, ou você não acredita. Não tem mais o que tratar, sabe? Não, interessante. E, Diogo, para a gente fechar aqui, para quem a compra de serviço é isso, né? Você só sabe depois, você não sabe antes, né? E serviço inovador, como esse caso que o Pedrão aí vendeu, você tem que fazer o vídeo funcionar. Como é que você faz como comprador para não ser evitar tudo, falar não, não quero de jeito nenhum, mas também para não abraçar uma canoa furada? Um detalhe também, tá? Vamos partir do. Pode Um falar. Diga, detalhe também, Pedrão. Diogo. O cronograma de pagamento ele é todo pós-prestação de serviço. Prestei o serviço, demonstrei que prestei, paga. Prestei serviço, demonstrei que prestei, paga. Bom, diga, Diogo. Partindo do pressuposto que já existe um incentivo muito forte de adequação legal, que infelizmente, né, não deveria precisar de ter esse incentivo, mas é uma ferramenta para que a sociedade se movimente em relação a isso, é muito melhor você utilizar um apoio de quem sabe mais do que você para poder fazer aquilo. Então, igual o Pedro falou, você construa uma relação de confiança. Confie na competência daquela pessoa, porque é uma dor que você sente, você precisa. É pior você tentar fazer sozinho e você dá mal ainda por cima. Né? Então, não tem jeito de você confiar numa pessoa se você nunca se relacionou. Então, acho que parte muito por esse caminho. Né? E voltando lá atrás, se você entende o porquê que está sendo feito e qual é a grande importância disso, né? Teve um colega da nossa empresa que ele falou recentemente, falou, olha, que a diversidade é chamar pessoas diferentes nós para a festa. Inclusão é chamá-las para dançar. Cara, Então não legal é isso, hein? simplesmente cumprir uma cota, não é? Que eu acho que é muito maior do que isso. Pô, acho que dá pra gente encerrar aqui. Pô, bom demais. Valeu.
Abração, tudo de bom para você. Valeu, abraço.